Olá, eu sou a professora Tatiana Berranger, sou professora de Relações Internacionais da UFABC e pesquisadora do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, que é um projeto de extensão da UFABC. Eu coordeno o grupo de trabalho sobre as relações Brasil-Estados Unidos. Eu e a minha colega, Ana Tereza Marra de Souza, analisamos os programas dos candidatos à presidência em 2022 na relação, no projeto da política externa e da inserção internacional brasileira. Bom, para falar das principais diferenças entre os programas de governo dos candidatos Lula e Bolsonaro, a gente pode pensar a atuação internacional do Brasil a partir de dois perfis. É um perfil que seria um perfil mais autonomista, né, de pensar uma política externa na qual o Brasil vai buscar alianças com outros países, e aí principalmente países que sejam do sul global, que têm problemas parecidos com o Brasil, para atuar no cenário internacional, utilizando essas alianças e essas parcerias como uma forma de contrabalancear o poder das grandes potências, como uma forma de tentar combater as assimetrias do sistema internacional. E a gente pode pensar uma estratégia que é uma estratégia mais de alinhamento com as estruturas hegemônicas do sistema internacional. Então, uma estratégia mais voltada a pensar as relações com os países desenvolvidos, a integrar o Brasil nas estruturas existentes da ordem internacional e a, de alguma forma, considerar que essa integração por si só, ela já vale como parâmetro de uma inserção de qualidade. Já se a gente olha para o programa de governo do Bolsonaro, ele já está mais dentro dessa outra estratégia, que é mais dessa integração passiva do Brasil nas estruturas hegemônicas da ordem internacional. Então, o principal pleito de política externa do Bolsonaro, por exemplo, é a entrada do Brasil na OCDE. E aí se considera que, por si só, essa inserção já seria um parâmetro de qualidade da política externa brasileira, para quem pensa por meio dessa estratégia. Então, talvez essa seja a principal diferença. Em relação aos dois principais candidatos, Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, podemos perceber que os projetos são bastante distintos. O projeto de Bolsonaro se pauta por uma manutenção de uma relação especial com as grandes potências e também colocando uma relação com democracias estabelecidas, citando que manteria, então, uma relação distante ou conflituosa com a China. Além disso, percebe-se que a metassíntese, ou seja, a estratégia de inserção internacional brasileira, é o modelo neoliberal. Pelo modelo neoliberal, o Brasil se tornaria, então, parte do suposto seleto grupo dos ricos, sem ainda ter alcançado esse status de desenvolvimento, que levaria, então, o Brasil a ter que adotar determinadas reformas, como uma reforma administrativa, uma reforma tributária, né, e diversas regras também que este organismo pede e apela para os seus membros. Além disso, estaria colocada a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e um rol de maiores concessões e um programa de desestatizações. Aquilo que levaria, então, a enfraquecer ainda mais a economia brasileira, a trazer mais vulnerabilidade e aumento das desigualdades, da fome e da pobreza no Brasil. Já a proposta do candidato Luiz Inácio Lula da Silva está bastante focada em reativar a política externa ativa e ativa, se pautando nas relações Sul-Sul e tendo como foco a integração regional, boa relação com os estados vizinhos, especialmente pautando essa relação em uma integração produtiva e complementar entre esses estados. Isso pode gerar maior poder de barganha para o Estado brasileiro e maior capacidade de desenvolvimento das forças produtivas, de geração de emprego. Fica muito claro que o projeto, de um lado o projeto neoliberal e de outro lado um projeto que possa reformar esse neoliberalismo, trazendo um neodesenvolvimentismo que agora tem o desafio não só de reativar a economia brasileira, de revogar determinados acordos, de revogar processos de estatização, de repensar também a questão própria do petróleo, do Brasil retomar sua soberania sobre isso, para gerar mais capacidade de distribuição da riqueza, de diminuição da pobreza, de gerar políticas sociais, mas especialmente também pensar a questão da sustentabilidade. Se a gente pensa nessas duas estratégias de política externa, o programa do candidato Lula está mais voltado para essa estratégia autonomista.
né? Então, Lula fala no seu programa de recuperar o papel do Estado, de recuperar o papel das empresas estatais, de olhar de uma forma mais estratégica para as nossas parcerias, principalmente com os países do sul global, para usar essas parcerias para que o Brasil possa combater as assimetrias do sistema internacional. Então, é um tipo de programa de governo que está mais dentro do que seria essa estratégia autonomista. A questão do meio ambiente tem sido central para a política externa brasileira e tem sido foco de pressão dos Estados Unidos e da própria União Europeia. Então, pensar uma política externa com compromissos claros da sustentabilidade vai exigir também a mudança na política nacional de desenvolvimento e de desmatamento, fortalecimento dos instrumentos e dos ministérios que tomam conta dessa questão e o respeito, sobretudo, aos direitos humanos e às diversidades. E este compromisso aparece com bastante clareza na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. A candidatura também apresenta, através da política externa sul-sul, né, da chamada política externa altiva e ativa, uma concepção clara de construção e de colaboração do Brasil na construção de uma nova ordem internacional. Essa nova ordem internacional seria pautada no multilateralismo e na multipolaridade, na construção de múltiplos polos, né, e de valores que estariam baseados, como a política externa brasileira tem a tradição de se basear, na autodeterminação dos povos, na defesa das liberdades, dos direitos humanos e das igualdades, e na construção e consolidação de organismos multilaterais que se pautem, então, pela igualdade entre as nações, pela luta contra o desenvolvimento e as desigualdades norte e sul. O Lula prevê uma política externa com recuperação da soberania, uma política externa em que o Brasil tente criar alianças e parcerias para lidar com assimetrias que são percebidas no sistema internacional, e já o Bolsonaro entende que o melhor para o Brasil é se integrar essas estruturas do sistema internacional de forma mais passiva e, de alguma forma, voltar também as nossas relações para os países desenvolvidos, para os países capitalistas centrais, que seriam os países que, na visão dele, têm mais o que acoplar, o que trazer para o desenvolvimento brasileiro. Acredito que esses são os principais pontos que devem ser levados em consideração para se pensar uma inserção internacional. A política externa não é apenas aquela política da relação, né, entre estados e que não tem uma íntima conexão com a política doméstica e com a política nacional. Ela está extremamente atrelada à política de desenvolvimento e às políticas sociais que serão aplicadas. Por isso é muito importante prestar atenção como cada candidato apresenta também, né, a relação, as suas relações exteriores e as suas concepções de país e da política internacional.